Mundinho Pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Listas do Pop. E hoje eu vim estragar algumas infâncias e contar para vocês as verdadeiras histórias por trás de alguns dos filmes da Disney. E olha que pode se preparar porque as histórias, a maioria delas não tem um final feliz assim, que nem nos filmes, sabe? Mas são muito interessantes de descobrir. Fica aí, mas antes, já deixa o like pra mim, agora no começo do vídeo, que me ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E também é muito importante que você ajude o canal a crescer, agora que a gente está só no começo, dando a sua inscrição pra gente, para você ficar sempre por dentro dos conteúdos de cultura pop que eu tô postando por aqui. E também tô postando lá no @perfil pop oficial, tanto no TikTok quanto no Instagram. No Instagram eu posto todo dia notícias de cultura pop, famosos, música, filmes. Então segue por lá também. Tá preparado? Então vem! Listas do Pop! Pocahontas! A Pocahontas era, sim, uma personagem real. Pocahontas foi uma indígena nascida no ano de 1595. Ela era, de fato, uma princesa indígena, filha de um chefe indígena que comandava todas as tribos do litoral da Virgínia, daquela região que hoje é a Virgínia. O nome verdadeiro dela era Matoaca e Pocahontas era sim um apelido que ela tinha. Na língua dela, Pocahontas significava a metida. Ela era um pouco metidinha, a galera ali, né? Você é a princesa. Já fazia um certo bullying com ela, chamando ela de metida, de Pocahontas. E o John Smith também, de fato, existiu. Porém, ele e a Pocahontas nunca formaram um casal, porque ele era bem mais velho do que ela. O John Smith era, sim, um líder dos colonos locais e no ano de 1607, quando a Pocahontas, a Matoaca, tinha por volta de 10, 11 anos, ele foi capturado pela tribo dela. E ela, uma princesa muito sábia, convenceu o seu pai, o líder da tribo, e os outros indígenas a não matarem ele, a pouparem a vida dele, porque ela disse que se eles fizessem algo com ele, isso despertaria a ira dos outros colonos e poderia iniciar uma guerra. Então, ela sim intercedeu pela vida dele, como no filme. Além do John Smith, ela também salvou a vida de vários outros colonos que ameaçavam ali a tribo dos indígenas, tanto que foi graças a ela que a tribo dela, os Powhatans, e os colonos da época fizeram um acordo de paz. E ela e o John Smith, apesar de nunca terem tido um relacionamento, né, um envolvimento amoroso, como no filme, eles ficaram amigos. Ele, inclusive, ensinou a Pocahontas a falar inglês e ensinou também outros costumes dos homens brancos. 2 anos depois de ter sido salvo pela Pocahontas, o John Smith, ele foi ferido em um acidente com uma arma de pólvora e ele foi mandado para a Inglaterra para poder se tratar. Mas os outros colonos disseram para ela que ele tinha morrido. Então ela achou que seu amigo tinha morrido. Mas a história começa a ter um final nada feliz. Aos 17 anos, a Matoaca, Pocahontas, ela foi capturada enquanto ela visitava uma família de colonos. Ela ficou 1 ano presa, sem nenhuma acusação. Simplesmente eles prenderam por ela ser indígena e ela iria ser executada até que um comerciante de tabaco comprou a sua libertação. O nome dele era John Rolfe. E ele comprou a sua libertação, porém com o preço de que ela se casasse com ele. Ela então precisou abandonar todos os seus costumes e começar a frequentar a corte inglesa lá ainda nos Estados Unidos.
ela foi batizada e recebeu o nome cristão de Rebecca Rolfe. Os filhos dela, eles eram chamados de os Red Rolfes, né? Os Rolfe vermelhos, já que nessa época eles se referiam aos indígenas como os pele vermelha ou os vermelhos. Em 1616, ela foi levada à Inglaterra e lá ela descobriu que o seu amigo John Smith não tinha morrido, que ele estava vivo. Só que eles não conseguiram se encontrar, mas ele, que ainda se lembrava dela, ainda gostava muito dela, escreveu uma carta para a rainha pedindo que ela fosse tratada como um membro da realeza. E lá na Inglaterra, nessa época, ela ia nas festas da corte, a festa dos nobres, só que lá ela era meio que exibida, né, como uma atração, como uma atração exótica para as pessoas olharem para ela. Depois de um ano que ela estava na Inglaterra, ela finalmente conseguiu encontrar o John Smith. No primeiro momento que os dois se encontraram, ela disse que não disse nada, mas que quando os dois puderam ficar a sós, ela disse para ele que estava muito decepcionada com ele por ele não ter conseguido manter o acordo de paz entre os colonos e a tribo dela, e que a tribo dela estava sendo dizimada pelos colonos. Pouco tempo depois desse encontro com o John Smith, o marido dela decide então retornar para a América e levar ela também. Mas no navio ela contraiu uma doença que provavelmente era ou tuberculose ou varíola e faleceu no dia 21 de março de 1617, aos 22 anos de idade. Após a morte, então, dela, vários romances foram escritos sobre essa história e, com o passar do tempo, alguns filmes foram feitos. Antes do filme da Disney, tiveram outros filmes que contavam a história da Pocahontas, até que a própria Disney resolveu adaptar o filme para uma animação para o público infantil, adicionando muita fantasia e, é claro, um final feliz, muito diferente da vida real. Mulan! Segundo um portal da internet chamado Ancient Origins, a história da Hua Mulan não tem exatamente uma origem. O nome dela significa flor magnólia. Durante a dinastia Wei do Norte, que durou ali entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, surgiu uma música chamada A Balada de Mulan. Nessa época, né, dos primórdios ali da história, muitas histórias de guerreiros eram passadas através de músicas que iam sendo cantadas para as crianças, para todo mundo, e essas histórias iam sendo contadas. A primeira vez que essa música foi de fato transcrita, foi escrita, foi por volta do século VI, porém esse documento original ele não existe mais. Então, essa música original lá do século 4, 5, né, que começou a surgir, ela foi virando poemas, foi virando peças de teatro. Então, essa história dessa guerreira chamada Mulan foi sendo passada ali na China durante muitos e muitos anos, de várias e várias formas. Lá no século 17, um romancista, um escritor chamado Chu Han-hu, acredito que seja assim, ele escreveu um romance, então, da história e que deu ainda mais força para a história da Mulan ser passada de geração para geração. Porém, é claro que esta história da lenda original não é tão feliz assim quanto o filme da Disney. O que a lenda conta é que essa moça, a Mulan, ela foi para a guerra e lutou de 10 a 12 anos na guerra. E ela foi condecorada, ela recebeu altos méritos
inclusive sendo promovida a general. E sim, na lenda, a Mulan também se apaixona por um oficial de guerra chamado Jin Yong. Em algumas versões, ele descobre, né, que ela é uma mulher e eles planejam um casamento. Mas, como eu disse, o final da lenda não é assim tão feliz quanto no filme. Quando os conflitos acabam, a guerra acaba, o imperador chama a Mulan para oferecer para ela uma condecoração, um grande prêmio, mas tudo que ela pede é um cavalo para voltar para casa. Mas quando ela chega em casa, ela não encontra mais o seu pai, ele havia morrido durante esse tempo, e ela se sente, na verdade, muito culpada por não estar perto dele. Ela não se sente uma heroína e a lenda não tem um final feliz. A Bela e a Fera. A história, na verdade, a figura da fera do filme A Bela e a Fera dizem ter sido baseada na história real do Petrus Gonçalves ou Pedro Gonzales, que nasceu em 1537 no Tenerife, nas Ilhas Canárias. Sabe-se que o Petrus ele era descendente dos Guanches, que eram os habitantes originais do Tenerife antes da ilha ser conquistada. Em 1547, quando Petrus tinha apenas 10 anos de idade, o seu próprio pai o entregou como um presente para o imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Era para ele ir para a Holanda, porém, durante a viagem de navio, o navio em que ele estava foi capturado por corsários franceses. Ele acabou, então, sendo mandado para a França, para o rei Henrique II. O Petrus ele possuía hipertricose ou síndrome de Ambras, que é uma síndrome que faz com que todo o seu corpo, rosto, seja coberto por pelos. Então, ele tinha sim o corpo e o rosto coberto por pelos que eram até meio avermelhados. Mas, segundo a história, ele possuía um rosto muito bonito, muito angular. Mas é claro que hoje, né, é uma síndrome estudada pela ciência, mas lá no século XVI isso provocava muito medo, muito assombro nas pessoas. Quando ele chegou lá na corte francesa, a esposa do rei, a Catarina de Médici, ficou imediatamente super interessada nele. A Catarina ela se interessava bastante por coisas exóticas, por astrologia, por leitura da sorte, por coisas diferentes. Então, imediatamente, quando ela viu essa figura muito diferente chegar na corte, ela já tratou de tentar investigar, tentar ficar próxima dele, e ele acabou sendo tratado, na verdade, como um animal de estimação da Catarina. Então, o rei Henrique ordenou que ele recebesse educação formal, mas não foi por bondade, não, foi por curiosidade, porque o rei achava que ele era um homem selvagem por conta da quantidade de pelos, então achava que ele não seria capaz de aprender. Mas, na verdade, ele provou exatamente o contrário. Ele aprendeu todas as regras de etiqueta, tudo ali que envolvia a nobreza, além de ter aprendido várias línguas. O Petrus aprendeu latim, aprendeu francês, aprendeu italiano e passou também a utilizar vestes nobres, o que remete bastante ali, na verdade, à figura da fera, né? Que também utiliza vestes da nobreza. Então, os anos foram passando, o Petrus continuou frequentando a corte real, até que a Catarina de Médici, a rainha, ela também, movida pela curiosidade, decidiu que ela iria encontrar uma esposa para o Petrus, para ele poder se casar e ela descobrir se ele poderia ter filhos e como os filhos dele nasceriam. Então ela decidiu encontrar uma
noiva para ele ali na corte. E ela decidiu então que seria Catarina, que possuía o mesmo nome que ela, que era uma serviçal da corte, era uma moça muito bela, uma das moças mais belas do séquito real. E segundo a história, quando Catarina descobriu que ela teria que se casar com Petrus, ela desmaiou na frente dele. Mas o Petrus, segundo a história conta, era um nobre, muito gentil, muito educado, muito inteligente e tinha um físico também, um físico atlético, o que remete também ao que é a figura da fera no conto A Bela e a Fera. Ele é esguio, ele tem boas maneiras, maneiras de príncipe, assim como Petrus tinha. Então ele acabou se casando com a Catarina quando ele tinha 17 anos de idade, em 1573. E o que a história conta é que, apesar desse susto inicial, desse casamento forçado, a Catarina foi feliz e depois ela aprendeu a gostar do Petrus. E eles tiveram no total de 7 filhos. E, para alegria da Catarina de Médici, né, que gostava de coisas exóticas e queria que ele se casasse para ver os filhos dele, desses 7 filhos, 4 também tinham a mesma síndrome que ele, a hipertricose. E a família ganhou uma certa fama ali na Europa. Eles tiveram retratos deles pintados, eles foram estudados por um anatomista da época. E quando a Catarina de Médici morreu, eles deixaram a corte francesa e foram para a corte italiana. Porém, lá na corte italiana as coisas não foram muito bem, a família acabou sendo separada e alguns dos filhos do Petrus foram dados de presente a nobres europeus, como se fossem bichos mesmo de estimação. Então a família começou a se separar aí. E não se sabe se o Petrus tentou impedir, se ele pôde impedir que esse fato acontecesse, né? Que seus filhos fossem separados dele. E ele acabou, a partir daí, vivendo uma vida muito infeliz, porque ele e os filhos dele nunca eram considerados seres humanos normais, eram considerados figuras, animais exóticos. Então, eles passaram a ter bastante dificuldade, mesmo eles tentando conviver ali com os nobres, eles sempre eram olhados de forma diferente. E ao longo da história foram tendo alguns registros, eles estavam sempre frequentando algumas cortes nobres da Europa, até que quando ele ficou mais velho, ele se estabeleceu na região de Capodimonte, no Lago Bolsena, onde ele morreu em 1618, aos 81 anos, ele viveu bastante. A sua esposa também morreu logo depois, não demorou muito. E essa, então, é a história do Petrus, que inspirou a fera da Bela e a Fera. Branca de Neve. Segundo as pesquisas, existem 2 histórias nas quais eles acreditam que os irmãos Grimm se basearam para escrever a história da Branca de Neve. A primeira história teria sido a história da baronesa Maria Sofia von Erthal. A Maria Sofia, ela nasceu em um castelo localizado em Lohr, cerca de 100 quilômetros de Bamberg, na Baviera. Ela era filha do príncipe Philipp Christoph, um dono de terras lá do século XVIII. Segundo um historiador, a história dela com a história da Branca de Neve tem bastante semelhança, começando com o fato de que quando a mãe dela, a baronesa von Bettendorf, morreu, o seu pai, o príncipe Christoph, ele se casou de novo. E segundo o que diz a história, essa nova esposa, a madrasta da Maria Sofia, era realmente bem má. Não gostava dos enteados e eles sofriam bastante na mão dela. Além disso, o castelo onde ela nasceu tinha um
um espelho muito bonito, de superfície lisa e bem uniforme, algo que não era tão comum assim lá no período do século XVIII. Então, lá vai aí mais um elemento incomum das duas histórias, um espelho muito especial. O conto da Branca de Neve também fala de uma floresta misteriosa, uma floresta cheia de perigos e mistérios, que é para onde o caçador leva ela. E lá na cidade de Lor também tem uma floresta que era uma floresta muito perigosa, uma floresta cheia de ladrões e animais selvagens, que apresentavam muitos perigos para as pessoas. Outra semelhança também é uma mina que ficava ali perto dessa floresta, né? Na história, a mina dos 7 anões, mas na vida real, lá nessa mina costumavam trabalhar crianças. Então, pode ter sido essa a inspiração dos irmãos Grimm para criar também os 7 anões. Mas existem fatores que são completamente diferentes a história real com a história do conto da Branca de Neve. A Maria Sofia, ela era cega e ela nunca encontrou nenhum príncipe encantado. Ela morreu solteira, sem se casar, aos 71 anos de idade. Mas existe também a história da condessa Margaret von Waldeck, uma condessa lá da Baviera, que era amante de um príncipe espanhol durante o século XVI, que também dizem ter semelhanças com a história da Branca de Neve. Ela é descrita nos registros históricos como uma mulher muito bela, a mais bela de todas. Então vocês lembram que a madrasta pergunta no espelho, né, se existe no mundo alguém mais bela do que ela. E essa personagem histórica ali, a Margaret, também teve lá suas tretas com a sua madrasta. Em 1546, quando ela tinha apenas 16 anos de idade, ela foi obrigada pela sua madrasta, Catarina de Rastfeld, a se mudar para Bruxelas contra a sua vontade. E quando ela chegou lá na corte de Bruxelas, a sua beleza estonteante encantou ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe Felipe, que seria o futuro rei da Espanha. Eles se apaixonaram e se tornaram amantes, coisa que deixou a madrasta dela bem furiosa, porque a madrasta dela não gostava dela, vivia se intrometendo na vida dela. Mas o problema da vida da Margaret não foi a madrasta, foi o sogro. O rei Carlos V, rei da Espanha, descobriu esse romance secreto e não gostou nada, porque ele não achava que era um casamento politicamente vantajoso para o filho dele, o próximo rei. Não achava que ela seria uma boa rainha. Então, a coitada da Margaret morreu envenenada em 1554, aos 21 anos de idade, e acredita-se que foi a mando do rei. Ou seja, uma grande semelhança com a história da Branca de Neve, né, que mordeu uma maçã envenenada pela sua madrasta. A diferença é que na vida real, o beijo do príncipe não conseguiu trazer a Margaret de volta para a vida. Dumbo! O elefante que inspirou a história de Dumbo, na verdade, se chamava Jumbo. Ele foi capturado lá na região da Abissínia, que hoje é a Etiópia, em 1862. E quando ele foi capturado, ele tinha mais ou menos 2 anos e meio de idade. Então eles batizaram ele de Jumbo, que significa olá, e levaram ele para Paris. Quando ele chegou em Paris, ele estava muito fraco por conta da viagem, né, da Etiópia até a Europa. E lá eles trocaram ele por um rinoceronte lá do zoológico de Londres. Então ele foi
transportado para Londres. Então, o Jumbo chega em Londres em 1865. Nessa época, o zoológico de Londres tinha muitos elefantes asiáticos, que eram menores e mais dóceis. Mas o diretor queria muito ter um elefante africano, que não era comum, mas os elefantes africanos eram maiores e considerados mais rebeldes. Mas quando o Jumbo chegou, ele estava muito fraco de toda essa viagem. Quando o diretor viu ele, achou que ele não conseguiria sobreviver, que em breve ele iria morrer. Então, o diretor do Zoológico de Londres designou um trabalhador chamado Matthew Scott para cuidar do Jumbo. E o Matthew começou então a dormir lá, junto com o Jumbo, na jaula do elefante. E a partir daí, os dois desenvolveram um vínculo muito forte. O Jumbo não conseguia ficar muito tempo sem o Matthew. Os dois eram muito próximos. E os anos então foram passando e o Jumbo foi se tornando uma celebridade. Ele era muito fotografado, os fotógrafos adoravam ir, né? A fotografia estava começando a se desenvolver, então eles adoravam fotografar o Jumbo. As pessoas levavam tortas para ele de presente. E ele foi durante 15 anos uma grande atração lá do zoológico. Mas a partir de 1880, o comportamento dele começou a mudar. Durante o dia, o Jumbo era super dócil, super gentil. Ele deixava as crianças até montarem nas costas dele, inclusive as crianças da família real. E até o Winston Churchill, quando era jovem, passeava nas costas do Jumbo. Mas quando chegava de noite, ele tinha explosões de fúria e começava a destruir o lugar onde ele ficava. A única pessoa que conseguia conter ele era aquele domador, o Matthew Scott. E por causa disso, o Scott vivia pedindo para o zoológico mais dinheiro, mais aumento de salário, por ele ser a única pessoa que conseguia conter o Jumbo. Porém, o Scott, o domador, ele tinha um truque. Quando o Jumbo começava a ter o ataque de fúria, ele dava whisky para ele. Então ele ficava tão bêbado que, na verdade, ele acabava se esquecendo, acabava aliviando um pouco a razão dos ataques de fúria dele. E depois se descobriu que os ataques de fúria dele aconteciam por conta de dor de dente. Como eu mencionei, o público levava muitas tortas para ele, tortas doces, coisa que não faz parte da dieta de um elefante. E essas tortas acabavam com os dentes dele e estavam dando para ele muita dor de dente, o que provocava esses ataques de fúria. O diretor do zoológico ficou então com muito medo de que a população descobrisse esses ataques de fúria e isso pegasse mal para o zoológico. Então, o que ele fez? Ele decidiu vender o Jumbo para um circo norte-americano por 2.000 libras, o que equivale a hoje 880 mil reais. Só que ele era uma celebridade em Londres, a população ficou revoltada, até a rainha Vitória demonstrou desgosto com essa venda. Inclusive, a população começou a fazer uma vaquinha mesmo para poder comprar de volta o Jumbo. Ele, inclusive, não quis ir. Quando tentaram levar ele, levaram a caixa para ele entrar, para ir para os Estados Unidos, ele se recusou a entrar na caixa. Mas ele acabou sendo, sim, levado para Nova York, onde ele foi apresentado durante um passeio na Broadway. E lá ele acabou tendo uma vida até mais feliz, porque nesse circo que ele estava, existiam outros elefantes também da espécie dele. Porém, o fim da história do Jumbo não é tão feliz quanto o fim da história do Dumbo. Em 1885, o circo estava no Canadá. E quando eles estavam colocando o Jumbo no trem, né? Nessa época os circos viajavam de trem,
Ele estava entrando no trem quando uma locomotiva veio em sentido contrário e atingiu o jumbo. Inclusive, na época, o próprio dono do circo começou a contar uma história fantasiosa de que o jumbo tinha morrido tentando salvar um bebê elefante que estava na linha do trem e ele se jogou na frente para proteger, mas na verdade não foi nada disso. Então, quando o jumbo morreu, ele tinha 24 anos de idade. Um elefante na natureza, da espécie dele, chega a viver entre 70 e 70 anos de idade. Então, ele acabou morrendo jovem. Mowgli, o menino lobo. A história de um menino criado por lobos realmente existiu na vida real. Em 1872, em Uttar Pradesh, na China, um grupo de caçadores avistou um menino que aparentava ter mais ou menos 6 anos de idade, andando apoiado, né, nos braços e nas pernas, junto com uma matilha de lobos. Quando essa matilha viu os caçadores, eles correram para dentro de uma caverna. E os caçadores, quando viram que tinha ali uma criança, eles atearam fogo para que eles saíssem dessa caverna. Quando eles saíram, eles mataram todos os lobos da matilha e capturaram a criança. E como o dia que eles encontraram esse menino era um sábado, eles batizaram ele de Sanishar, que significava sábado na língua deles. Eles levaram então o Sanishar para um orfanato, mas lá no orfanato ele continuava a se comportar como um lobo. Ele andava apoiado nos braços e nas pernas, ele se recusava a vestir roupas, até que o tempo foi passando e ele conseguiu andar sobre as duas pernas, mesmo com um pouco de dificuldade. Uma outra coisa é que ele se recusava a comer alimentos cozidos e que ele afiava os dentes dele com ossos. Por conta de todo esse tempo, né, sendo criado por lobos na selva, andando apoiado em 4, ele teve o desenvolvimento dele prejudicado. Ele tinha menos de 1,5 metro de altura, ele tinha a testa muito curta e ele não foi capaz de aprender idioma, não foi capaz de se comunicar com as pessoas através da fala. O único hábito que o Sanishar desenvolveu, hábito humano, né, foi o hábito de fumar. A forma como ele se comunicava com as pessoas ainda era por barulhos, por uivos, como os lobos se comunicavam. Ele também não aprendeu a ler, escrever. Tudo que eles tentaram ensinar para ele, ele não conseguiu aprender. Sanishar morreu em 1895 por volta de 29 anos de idade, em consequência de uma tuberculose. Também não teve o final feliz do Mowgli. Então é isso, essas foram as histórias nas quais os filmes da Disney foram inspirados. Como eu disse, os finais ali um pouco diferente, né? Nos filmes da Disney, os finais são bem mais felizes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo sugestões de listas que vocês querem ver aqui no canal, ou deixe um comentário, ajuda a engajar o canal. Se não deixou o seu like, dá tempo, o vídeo está acabando. Tá na hora também de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Seguir a gente no @perfilpopoficial, lá no Instagram, lá no TikTok, para ficar sempre por dentro. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo e tchau, tchau!